Eu sou Emanuela Isabel e está começando o seu Rede Alto Tietê News. O Banco Central reduz taxa de juros pela quarta vez seguida. Com um corte de meio ponto percentual nessa quarta-feira, os juros caíram para 11,75 ao ano. Esse é o menor patamar desde março de 2022. Segundo o Banco Central, houve uma melhora no cenário para a inflação no mundo, que se mostrou menos adverso desde a última reunião. Juros menores deixam o crédito mais barato, favorecendo o consumo. Cortes na Selic têm reflexo nas taxas cobradas por bancos e lojas, o que ajuda a impulsionar o consumo das famílias. Apesar da sequência de quedas, o governo brasileiro pede que a ação se repita de forma acelerada. E a GPA resgata animais silvestres e atua contra despejos de entulhos. Ao todo, foram 4 ocorrências em diferentes bairros da cidade. No primeiro caso, após denúncia de um caminhão estaria despejando entulhos em um terreno localizado no bairro Jardim Casa Branca, a equipe se dirigiu até o local, mas não encontrou ninguém. Entretanto, foi possível identificar uma quantidade significativa de resíduos sólidos descartados. Os demais casos ocorreram nos bairros Cidade Edson, Jardim Imperador e Estrada Santa Mônica. Nas ocasiões, foram resgatados um sagui, uma coruja e uma serpente. Todos foram resgatados e devolvidos à sua natureza. Agora, falando de Itaquaquecetuba, a GCM descobriu uma casa-bomba durante um apoio nos trabalhos urbanos. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira no bairro Jardim Miraí. Durante os trabalhos, os servidores, os policiais municipais notaram a fuga de um suspeito para dentro de uma casa que servia apenas para esconder os entorpecentes. No local havia mais de 2.700 unidades de droga, R$ 205 em espécie e uma arma. Até o momento, ninguém foi preso. A Vigilância Sanitária faz uma fiscalização para a Copa São Paulo no Suzanão. O objetivo foi verificar as condições do funcionamento do local, que será sede de 6 partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. A vistoria, que definiu a praça esportiva como apta para sediar os jogos, ocorreu no final de novembro e foi liderada pelo diretor do setor, Mauro Vaz. Ao longo da fiscalização, foram inspecionadas as condições de higiene e limpeza e, inclusive, se havia presença de insetos e outros agentes prejudiciais à saúde. Outro ponto avaliado foi a estrutura do espaço, a fim de verificar se há um risco de desabamento, infiltrações, falta de ventilação, disponibilização de extintores e saída de emergência. A Copa São Paulo de Futebol Júnior acontece a partir do dia 2 de janeiro. E no próximo bloco, o CIE oferece mais de 190 vagas de estágio no Alto Tietê. E mais, Ferraz recebe o Procon Móvel para atender consumidores nesse final de ano. Fica aí que já seu Rede Alto Tietê News está de volta. Sabe onde está o trabalho da Alesp? Tá em cada nova lei, em cada melhoria. Tá na fiscalização, tá em nossas vidas. Tá no novo salário do trabalhador. Tá no trem que liga São Paulo a Campinas. Tá em todo lugar, a Alesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Assembleia Legislativa tá por todo o estado, criando leis e fazendo uma vida melhor para todos. A Rede Alto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portal redealtotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Alto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Alto Tietê, a nossa TV. CIE oferece mais de 190 vagas de estágio no Alto Tietê. As oportunidades são destinadas para estudantes do ensino médio, técnico e superior nas cidades de Mogi, Suzano e Guararema.
Os cursos em destaque são Administração, Contabilidade e Publicidade. Para todos, a Bolsa Auxílio pode chegar a R$ 1.300 e com benefícios. Para se candidatar, basta enviar o currículo por e-mail que está aparecendo aqui embaixo para você. Todas as vagas disponíveis você confere e você já sabe, lá no nosso portal. Ferraz de Vasconcelos recebe o Procon Móvel para atender consumidores nesse final de ano. O ônibus estacionou na cidade nesta quarta-feira para tirar dúvidas, receber reclamações e atender a população. Em razão às festas de final de ano, o recebimento do 13º, os consumidores tendem a realizar mais compras. E as reclamações, segundo o Procon de Ferraz, só aparecem em janeiro do próximo ano. Por isso, as principais recomendações aos consumidores são: cuidado ao realizar compras em sites duvidosos e pegar o comprovante da compra e da nota fiscal do produto com CNPJ da empresa. A ação está sendo realizada na Praça Independência, no centro da cidade. E agora vamos de previsão do tempo, que eu saiba tem calor chegando por aí, viu gente? Hoje o céu amanheceu limpo e com clima quente. Pela tarde as temperaturas se elevaram, dando retorno aos dias de sol e calor. Não tivemos chuvas. Vamos ver como fica o clima para sexta-feira. O dia inicia nublado, mas logo o sol deve aparecer. Pela tarde as temperaturas tendem a subir. Não temos previsão de chuva. Mínima de 18 graus em Suzano e máxima de 34 em Itaquá. Poá realiza caminhada nesse domingo. A ação terá início às 8 da manhã na praça de eventos da cidade, com feira de adoção de cães e gatos, atendimento veterinário, vacinação antirrábica, distribuição de amostras e brindes, inscrições para castrações e vacinação para os 150 primeiros cães e gatos. A iniciativa comemora o Dezembro Verde, que conscientiza a população sobre o abandono de animais. A praça de eventos fica localizada na Avenida Antônio Massa, número 150, no centro. E no próximo bloco tem todas as notícias do esporte com o Lucas. Fique aí que você vai ficar sabendo de tudo já já. Sabe onde está o trabalho da Alesp? Tá na saúde das mulheres, tá na proteção, tá na vida dos autistas, na avaliação. Pra quem tem dívida com o Estado, tá na renegociação, tá no desenvolvimento, tá na inclusão. Tá em todo lugar, a Alesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Assembleia Legislativa tá por todo o Estado, criando leis e fazendo uma vida melhor para todos. Oi, eu sou o Lisandro e nós temos um encontro marcado todos os dias aqui na Rede Auto Tietê. O programa Meu Querido Pet traz informações e entretenimento sobre a causa animal. Não deixe de assistir. E a gente já está de volta aqui com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Manu? Lucas, o campeonato acabou, mas os bastidores aí estão rolando, né? As notícias, pois né? É, mano. Nessa semana aí já tivemos alguns inícios, né? Aquele pontapé inicial das especulações, das movimentações de mercado, até contratações e saídas também. Sim. Então, já começando a atualizar os torcedores dos grandes clubes de São Paulo, né? Temos o Palmeiras, que pode aí priorizar, na verdade deve priorizar uma busca por atacantes nessa janela de transferências, né? No próximo ano, apesar do grande número que tem, temos aí a chance do Arthur ser vendido ao Zenit, ainda nessa janela de transferências. Sim. E o Endrick vai deixar a equipe, né, rumo ao Real Madrid na metade do ano que vem. Então, por conta dessas saídas, a tendência é que o Palmeiras venha se movimentando no mercado para, quem sabe, buscarem um atacante de ponta para chegar para ser titular. O Palmeiras tem uma equipe bem fluida, né? Sim. Ali no seu futebol, equilibrada, mas assim, o Endrick ele fez toda a diferença, né? Com certeza. E no meio do ano o pessoal vai sentir. Então acho que tem que ser agora no começo do ano para buscar aí os atacantes, para buscar aí nomes aí para o futebol, para começar a se familiarizar, porque quando o Endrick deixar ali no meio do ano, o Palmeiras não sente tanto, né? E aí tem todo aquele tempo, né, de adaptação e tal. Sim. Então fica
aquela dúvida, né, para os torcedores de quem que pode chegar. Isso. Recentemente foi veiculado bastante o nome do atacante Carlos Vinícius, que é brasileiro, já atuou pelo Benfica, pelo Tottenham e tal, está na Europa ainda. Foi um nome ventilado, mas até o momento nada passando de rumores, o futebol tem muita especulação também, né? Exatamente. E por outro lado, Manu, já ali ainda falando de times paulistas, temos o São Paulo, que acertou mais uma contratação essa semana. Sim. Então, na segunda-feira, anunciou o Luiz Gustavo e no final de semana o atacante Eric. Agora, acertou aí com o meio-campista Damian Bobadilla, de 22 anos, jogador aí que vem do Cerro Porteño. Já foi acertado, ainda não foi anunciado, mas o Tricolor aí acertando a aquisição definitiva desse meio-campista. O São Paulo não perdeu tempo, porque ele já fez ali algumas mudanças, Sim. né, tudo, para começar aí o ano bem. Exatamente. Ele ganhou a Copa do Brasil, tudo, o ano que vem já está direto na Libertadores, e eu acho que ele quer fazer um bom futebol e conseguir um local mais de destaque, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Sim, o São Paulo conseguiu manter essa base do time campeão, né, e agora já trouxe alguns reforços, então... É interessante esse início de janela de transferência do Tricolor. Agora vamos falar do Corinthians, né? Exatamente. O Corinthians que vem aí com uma dúvida depois de quase ter dado como certa a chegada do zagueiro Robert Renan. Ele que foi revelado pelo Corinthians, foi negociado com o Zenit da Rússia em meio àquela negociação pela permanência do Yuri Alberto, né? Ele perdeu espaço na Rússia, podia ser emprestado para o Corinthians, agora foi, né, oferecida essa possibilidade aí de um empréstimo para ele retomar esse bom futebol dele, já que ficou um tempo aí sem esses minutos na Rússia, mas tem um empecilho agora que pode acabar travando essa negociação, que é por conta do tempo de contrato. O Zenit ofereceu aí esses 6 meses de contrato por empréstimo, né, que seria até o final da atual temporada europeia, que ela vai até junho. Na verdade, maio, volta em agosto, né, do ano que vem, e o Corinthians quer ele por 1 ano. Então, esse entrave pode acabar complicando a situação do Corinthians, que, como já tinha informado, né, na segunda-feira, está dando adeus a alguns medalhões. Sim. E nessa quinta-feira se confirmou isso, já anunciando de forma oficial as saídas aí do Juliano, do Renato Augusto. Então, jogadores de peso que o Corinthians perde. Que o Corinthians vai sentir a torcida também, né? Pois e você fala de rumores, né? Teve uns rumores há uns dias atrás, falando do Gabigol. Sim. Mas, por enquanto, não passaram de rumores, Pois né? A cada dia que passa, a situação entre Corinthians e Flamengo ganha novos episódios. Porque, inicialmente, era essa questão do Gabigol, até se ele ia sair ao final do contrato só, se o Corinthians ia tentar contratar ele, uma troca pelo Yuri Alberto, falaram. Mas, recentemente, falaram aí de uma troca até envolvendo o Fausto Vera, o volante argentino, e nomes também como Thiago Maia e Mateuzinho do Flamengo foram vinculados a uma possível negociação com o Corinthians, mas que até o momento não passam de especulações, que o Marcos Braz, né, dirigente do Flamengo, falou que no momento não acontece nada envolvendo esses nomes. Fez questão de enfatizar, né? Vamos ver aí como é que fica essa sequência, né? Porque a janela de transferências ainda tem um longo caminho para até fechar, né? Sim. Agora vamos falar de um time que está balançado aí, né? Pois está na Série B o ano que vem, o Santos. O Santos aí que vem tentando um novo técnico para essa disputa da Série B do ano que vem e também para o Campeonato Paulista, né? Antes tentou aí a contratação do Thiago Carpini, técnico que foi destaque com a Água Santa no Campeonato Paulista, foi para o Juventude no segmento da temporada, levou a equipe jaconeira para a Série A e quase acertou com o Peixe nos últimos dias, nas últimas horas, né? Mas alguns detalhes fizeram com que ele recuasse nessa decisão dele e em contatos, né, com a diretoria do Juventude foi anunciado, assim, entre aspas, que o Thiago continua no Jaconeiro para 2024, então é questão de tempo até a diretoria do clube anunciar oficialmente, né, essa permanência do técnico, mas as informações que temos até o momento é de que ele permanece no Juventude. E o Santos segue em busca aí de um técnico. Pois então, né? Nas últimas horas aí o que foi vinculado bastante foi o nome do Fábio Carille, né? Ele que já teve passagens pelo Santos, fez uma boa passagem pelo Corinthians, sendo campeão brasileiro e campeão paulista, mas agora vem lá no futebol japonês, então vamos ver como é que fica essa situação também do próximo comandante do Peixe, né? Nessa parte você vai atualizando a gente, né? Com certeza. Quando surgir as novidades que não sejam só rumores, né? Sim. Agora vamos falar de um campeonato, de um outro campeonato agora, né?
Com certeza, Manu. Como a gente destacou agora há pouco, o Santos vem pensando já no Paulistão, não só no Campeonato Brasileiro Série B, acontece depois. Isso. O Paulistão já teve aí definidos os grupos dessa edição de 2024, então foi algo que já aconteceu já nesses últimos meses, né? Então já tem definido o que vai acontecer no próximo ano aí. Então no grupo A temos a Portuguesa, o Santo André, o Ituano e o Santos. No grupo B, Ponte Preta, Guarani, Água Santa e Palmeiras, o que significa que não teremos aí esse clássico de Campinas, porque as equipes do mesmo grupo não se enfrentam nessa primeira fase do campeonato. Sim. No grupo C, temos Inter de Limeira, Mirassol, Red Bull Bragantino e Corinthians. E no grupo D, Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto, São Bernardo e São Paulo. Então, essa primeira fase do Paulista vindo com esses jogos de pontos corridos ali normal, e os 2 primeiros classificados de cada grupo avançam aí para a fase de mata-mata. As pessoas têm que dar uma atenção especial para o Campeonato Paulista, sim, porque quando tem essas trocas de entrada de jogadores, tudo, o Campeonato Paulista serve como um treinamento também, Exatamente. né? Um entrosamento ali da equipe, ver como é que vai sair, fazer algumas mudanças, se preparar depois para o Brasileirão, né? Sim, claro, porque tem aquelas saídas, tem reforços chegando, às vezes até um técnico chegando ali, iniciando um trabalho novo. Então, além da pré-temporada, é interessante esse começo do Campeonato Paulista também, para já ir maturando algumas questões, já quais jogadores devem ser titulares, quais que podem ainda chegar ali no segundo tempo e também identificar carências do elenco, né? Porque como ainda vai estar aberta ali a janela de transferências, ainda será possível, né, fazer contratações para essa sequência de ano dos times. Agora vamos sair do Paulistão e falar do Paulista Série A3, né? Sim, já saindo ali da Série A1, nós temos o União Suzano que estreia na competição no dia 24 de janeiro contra o Sertãozinho. É um jogo que acontece fora de casa e a equipe suzanense vai enfrentar essa primeira das 15 rodadas aí da competição que começa em janeiro e vai até março, essa primeira fase. Então depois disso teremos os jogos mata-mata também com as equipes classificadas. Então aquele sistema de ida e volta e a decisão deve acontecer lá para o final de abril já. Então teremos um campeão da Série A3 no final do mês de abril. É um campeonato aqui mais dos times menores um pouco, mas que também buscam aí chegar, né, e subindo também. Exatamente, que é uma boa campanha, né, pode significar o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista. E aí, então, também essa classificação para a Copa Paulista, né? Que é um campeonato importante que ajuda as equipes a conquistarem vagas na Copa do Brasil e também no Brasileirão Série D. Isso. Agora vamos falar de Mundial, né? Vamos para o futebol internacional, vamos falar do Fluminense. Fluminense já foi, então? Já foi, Manu. Já está em solo internacional, a equipe do Tricolor. E fica aí na expectativa para ver qual será o seu adversário na estreia. A equipe do Fluminense aí joga na segunda-feira, às 3h, contra o vencedor de Al Ittihad da Arábia Saudita, o Al Ahly. Então, são equipes aí conhecidas até de alguns brasileiros. O Al Ahly já enfrentou o Corinthians, já enfrentou o Palmeiras. E o Al Ittihad tem grandes conhecidos, não só dos brasileiros, mas também no futebol mundial, né? Então, temos Benzema, temos Kanté, o Fabinho, que foi revelado pelo Fluminense, se destacou pelo Liverpool nas últimas temporadas, agora também joga no Al Ittihad, ao lado de nomes como Marcelo Groi, que é o goleiro ídolo do Grêmio, e o Romarinho aí, que é um grande conhecido dos corintianos também, dos torcedores paulistas, né? E a gente, assim, o Fluminense, lógico que tem aqueles que não vão torcer, tudo, mas é um representante brasileiro que tá lá fora, né? E tem o pessoal que torce, sim, para trazer aí o Mundial pro Brasil, pelo menos, né? Sim, os times brasileiros, na verdade, os sul-americanos, não conquistam o Mundial desde 2012, quando o Corinthians bateu o Chelsea, mas de uns anos para cá foi uma situação que ficou mais complicada, né? A questão dos mundiais. As equipes europeias ficaram cada vez mais fortes e aí então diminuindo essas chances dos brasileiros. E agora também tem aí os times da Arábia Saudita se reforçaram muito. Um pouquinho mais, então tem tudo para ser interessante aí essa caminhada do Fluminense, que é um time que se destacou no futebol brasileiro por um bom desempenho, sabe jogar com a bola nos pés, e sem ela também. Então vamos ver como se comporta a equipe do Fernando Diniz nessa disputa ou contra o Al Ittihad ou contra o Al Ahly, quem sabe depois contra o Manchester City, né? Isso. Agora vamos sair do futebol e falar de basquete, né, do NBB. Como é que tá nosso Mogi Basquete? Pois é, Manu, a situação ali no mundo da bola laranja tá complicada para os torcedores do Mogi Basquete.
Na última semana, na última terça-feira, o Mogi perdeu para o São José por 84-73. O jogo aconteceu aí fora de casa, né? Fora do Hugo Ramos. Sim. O Mogi até que foi muito bem ali nos 3 primeiros quartos. Conseguiu, apesar de sair em desvantagem alguns, manter essa distância perto, brigou ao longo de toda a partida, né? Mas no último quarto, a equipe do São José conseguiu se desgarrar na frente, conseguiu abrir uma boa vantagem e bateu o Mogi aí. Então, mais uma vez, esses detalhes no final da partida custando a vitória do Mogi. Isso, e segunda-feira ele joga. Exatamente. Agora já o Mogi volta a jogar na frente da sua torcida, né? Jogando no ginásio Hugo Ramos, enfrentando o Bauru às 8 da noite. Vamos torcer aí, ele ganhou 2, né? Teve Sim. 2 vitórias, uma contra o Botafogo e uma contra o Corinthians, Isso. né? Vamos ver se surge a terceira aí, né? Exatamente, é o que fica aí essa expectativa da torcida também, né? Para quem sabe engatar essa sequência de vitórias. Isso. Bom, Lucas, e não tem só basquete, não. É Aqui verdade. na região também tem vôlei. E quem vai trazer as atualizações pra gente é o Pedro Vieira, né? Vamos ver? Isso aí, vamos lá. Oi pessoal, agora a gente traz as notícias do Suzano Vôlei para você, tudo quentinho aqui no Vôlei na Rede, confira. A partida contra o Monte Carmelo fora de casa foi a resposta que o torcedor precisava. 3-0 com sobra nas 2 parciais finais. O resultado e o jogo convincente serviram para recolocar o time do Alto Tietê na zona de classificação para os playoffs da Superliga. Suzano entrou em quadra com um ataque mais eficiente. Foram 38 pontos anotados contra 30 da equipe mineira. Maior pontuador do Suzano Vôlei, Iago Dutra mais uma vez se destacou na partida, anotou 13 pontos. Vitor Baesso foi outro grande nome, com 10 pontos anotados e uma partida consistente. Ele recebeu o troféu Viva Vôlei. Os bloqueios também voltaram a encaixar. Foram 11 pontos anotados, quase o dobro da partida contra o Araguari. O melhor aproveitamento foi do central Judson, um paredão que anotou 4 pontos assim. O saque do Suzano também evoluiu. Foram 7 aces contra Monte Carmelo. Judson e Iago Dutra fizeram 2 pontos cada. Mas o time ainda pode evoluir nesse quesito. Ao todo foram 16 pontos dados de graça para o adversário na partida em erros de saque. 6 no primeiro set, 5 no segundo e no terceiro sets. Por telefone, o técnico interino Gersinho elogiou a postura da equipe na primeira vitória sob o comando dele. Bom, foi um jogo onde a equipe conseguiu fazer um bom saque, trabalhou bem no saque, no sistema defensivo, o que ajudou bastante a gente conseguir ampliar a vantagem no placar. Teve o destaque do Baesso, que foi muito bem no ataque, e que facilitou bastante a vitória. Um time jovem, que ofensivamente vinha fazendo bons jogos, e a nossa estratégia era fazer bons saques, tentar fazer um jogo bom de saque para que a gente pudesse funcionar melhor no sistema defensivo, e deu certo. O time retornou de Minas Gerais nesta terça-feira e descansou hoje. Volta aos trabalhos só amanhã, visando a partida contra o São José dos Campos, domingo às 6h30 da tarde, no Vale do Paraíba. Com 8 pontos, o Suzano segue dentro da zona dos playoffs e terá um jogo duríssimo contra o líder da Superliga pela frente. Isso, agora é se preparar para o jogo de São José, que é a equipe que está em primeiro na tabela. Um dos objetivos foi alcançado, que era voltar para o G8 ali, e agora tentar crescer dentro desse G8 aí, galgar posições para que a gente se classifique da melhor forma possível no primeiro turno, visando a Copa do Brasil. Por hoje é só, pessoal, mas você continua com a gente porque o Suzano Vôlei a gente acompanha de pertinho aqui na Rede Alto Tietê. Tchau, tchau. Bom, e depois dessas notícias aí do Pedro Vieira, a gente encerra a parte esportiva, né? Mas segunda está de volta, né? Com certeza, mano. Já com muitas informações, né? Quem sabe contratações, mas vamos tentar com menos rumores, quem sabe mais confirmações. Que a gente precisa, né? E antes de terminar o jornal, eu vou falar aqui de uma promoção que está tendo na TV.
Que você pode participar também, viu, Lucas? Opa, já vou ficar atento já nos detalhes. Tá tendo o Natal da Beleza aqui na Rede Alto Tietê, que vai dar um kit, uma escova modeladora para os cabelos, para alisar, para fazer cachos, e um aparelho de aparar o barba, bigode, cortar o cabelo, tudo. Um kit legal, tanto para o homem quanto para a mulher. E para participar é muito fácil, é só você seguir a página da TV Rede Alto Tietê TV no Instagram, se inscrever no YouTube da TV, aí lá no Instagram tem uma publicação fixa. Você vai curtir e marcar 2 pessoas no comentário. Pronto, você já está concorrendo. E não deixe de participar, porque o sorteio já é dia 20, para a pessoa vir buscar antes do Natal, né? Sim, já tem aquele presentaço da Rede Alto Tietê, né? Isso mesmo. Então, ó, não deixe de participar. Muito obrigada, viu, Lucas? Te agradeço, Manu. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. A reapresentação desse jornal você confere às 7h30 da manhã. Lá no portal tem todas as notícias atualizadas e no YouTube da TV toda a programação da Rede Alto Tietê. Até amanhã. Até.